Olá! Neste vídeo você vai ver a gravação de um seminário de web que eu fiz sobre a história da histeria. Nesse seminário de web, eu abordei autor por autor desde a antiguidade até Freud, pontuando cada tipo de visão que foi sendo desenvolvida pelos autores ao longo dos últimos 3.000 anos. Bom, eu espero que você aprecie este seminário de web. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês para mais um webinário da Escola Paulista. Este webinário ele é uma série de webinários que começa hoje e ele vai seguindo várias obras do Freud. Então, este é um primeiro webinário que eu quero tratar de questões históricas em relação à obra do Freud, antes de adentrar especificamente sobre a obra dele, que a gente vai começar o mês que vem com estudo sobre histeria. Então, esse webinário, uma preparação para a gente estudar estudos sobre histeria e depois seguir dentro da obra de Freud. Na verdade, um dos objetivos da gente percorrer a obra de Freud é tentar identificar o que especificamente a gente tem de psicanálise dentro da obra de Freud, que o que eu estou chamando de especificamente psicanálise é aquilo que vai ser comum a todos os psicanalistas e não somente a Freud. Então, o objetivo desse webinário é uma introdução a todos esses conceitos. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Alês Clapes, sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise, EPP, e do Instituto Melanie Klein. Eu sou autor do livro A Pobreza do Analista e outros trabalhos, e também organizador da coleção Transformações e Invariâncias, que está no seu 5º volume. Quais são os objetivos do webinário de hoje? Estabelecer conceitos que estavam disponíveis para Freud, independente se tem alguma evidência que ele leu sobre isso ou não, isso não para nós não é tão importante, sim que este conhecimento estava disponível à época de Freud, tentar entender erros e acertos daqueles que precederam Freud e depois, futuramente, tentar aprender com os erros e acertos do Freud, tá? Quando a gente adentrar em Freud. Esses são os objetivos dos nossos webinários. Esse encontro ele é um pouquinho longo, vai ser um pouco mais longo que os demais, ele vai mais ou menos 1h30 de explanação, e depois eu vou abrir para perguntas via chat, e daí a gente encerra. Tá? Uma questão importante em relação a esse webinário, eu já fiz um sobre história da histeria o semestre passado, e eu achei que ele não ficou tão bom, faltou algumas linhas de referência, uma planificação. Então, este é uma segunda versão do webinário que eu fiz o ano passado. Estou agregando alguns materiais em relação ao webinário do ano passado sobre esse tema e estou dando um fio condutor melhor para ele. Tá? O webinário do ano passado está disponível lá no meu site. Então, vamos lá. Então, vamos começando a história da histeria da antiguidade greco-romana na antiguidade greco-romana. Tá? Bom, a questão da histeria, na verdade, ela começa um pouco antes de Hipócrates. Ela começa cerca de 2.000 anos antes de Hipócrates. O vestígio mais antigo escrito sobre histeria é um pergaminho egípcio, onde esse pergaminho narrava uma série de sintomas meio esquisitos de uma doença que eles não entendiam direito. E neste pergaminho estava elencado quais seriam os sintomas e qual seria a propedêutica em relação a esses sintomas. E é basicamente o que está contido nesse pergaminho que chegou até Hipócrates. Incrível, 2.000 anos depois, isso chega até Hipócrates, isso é documentado, depois vai para Sócrates. Então tem
o que tá em Hipócrates, na verdade, é um conhecimento bem mais antigo do que ele mesmo. Tá? O termo que o Hipócrates usou e ficou por muitos anos sendo utilizado era a sufocação da matriz. Tá? O termo histeria ele é bem mais recente. Ele foi utilizado por Émile Littré no século XIX. Então, até então, era a sufocação da matriz. O útero é um animal que caminhava sobre o corpo da mulher, essa explicação mais básica em relação à histeria, e a sufocação é uma doença causada por este animal. Essa era a visão da histeria até Hipócrates, e até um pouco século I, século II, essa foi a visão que prevaleceu. Obviamente, ela só poderia, portanto, ser uma doença da mulher. A histeria não poderia ser uma doença do homem. Então, é uma doença ligada ao sexual. Quais são os sintomas já descritos na antiguidade em relação à histeria? Perda da palavra, sufocação, resfriamento nas pernas, dores de cabeça, vômito, ansiedade e a saliva fluía pela boca como na epilepsia. Tá? Então, é importante a gente entender o que são os sintomas históricos da histeria, até para quando a gente vê histeria depois de Freud, que estes sintomas, principalmente depois do início da psicanálise, eles vão ser substituídos por uma outra concepção. Tá? Mas até basicamente a Idade Média, o que se tem de sintoma, o que se chama de histeria, é quando você tem esta relação de sintomas. Bom, a terapêutica era simples. O útero era um animal que caminhava pelo corpo da mulher por falta de alimento. Então vamos dar alimento para ele, que seria casamento, sexo e gravidez. Bom, tá? Quando da crise você tinha aí algumas propedêuticas que era um chumaço de algodão, tecido embebido de perfume na vagina e cheiros fétidos no nariz, apertar a região aqui do abdômen para tentar fazer o útero descer. Realmente era um útero subindo para a região aqui do peito. Tá? Essa era a visão. A gente vai ter, já no século I, um outro autor, que é Soranus de Éfeso, em Roma, que ele vai fazer uma outra concepção da histeria. Primeiro ele vai dizer o seguinte, o útero não é um animal, isso é uma bobagem. Tá? E ele vai acrescentar 2 sintomas. Tá? Primeiro, a fala delirante. Para ele, tem uma fala delirante na hora do ataque histérico. Tá? E diferente da epilepsia, o doente consegue se lembrar do que aconteceu durante a crise. Isso é mais 2 coisas que o Soranus de Éfeso ele vai colocar. A terapêutica é um pouco diferente dos demais, ele vai propor descanso, aquecimento viajar, águas termais, tá? Não é bem casar. E colocar chumaço de algodão na vagina vai piorar a situação. É muito engraçado que no século XIX vai ter autor propondo a mesma coisa. Aliás, casamento vai ser proposto durante 2000 anos, depois de Sorano de Éfeso, e a mesma coisa no século XIX. Inclusive, Freud chegou a propor para os seus pacientes esse tipo de terapêutica. Depois ele abandonou, mas ele chegou no século XIX a propor a mesma terapêutica. Tá? Depois a gente vai ter Galeno, que ele vai fazer uma diferenciação de 3 tipos de histeria, e ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que a histeria é a retenção da semente feminina. É a mesma coisa de dizer que histeria é a mulher sem sexo. É a mesma coisa. Mas aqui tem um outro tipo de explicação, porque o útero não é um animal, ele não sobe para lugar nenhum. Então, o que ele propôs? Ele propôs que quando começa a você ter essa retenção da semente, né,
Só que ele não chega a descrever como essa retenção ela vai agir no corpo. Ele vai propor duas teorias, mas ele não chega. Ele vai propor uma teoria química dizendo que pequenos venenos podem matar uma pessoa, e ele também vai dizer que a mangueira elétrica ela pode matar o pescador ou deixar ele em paralisia, ou seja, é possível que essa retenção, ou por uma forma física, né, elétrica, por exemplo, ou de uma forma química, como um veneno, ela poderia produzir todos os sintomas que se vê no caso. E ele vai dizer que, no caso, é uma predisposição da mulher em ter esse tipo de doença. Quando um autor diz uma coisa dessa, ele está dizendo que se trata de uma questão hereditária. Não se trata da biografia da vida de uma pessoa. Ela nasceu doente, então por isso que ela é doente. Tá? Então, é uma teoria completamente diferente da teoria do trauma. O trauma pressupõe uma biografia, conquanto a degenerescência, hereditariedade, não pressupõe um trauma, tá? Uma questão histórica. Então é importante quando você quando lê esse tipo de proposição, né, do que nós estamos falando. Tá? Há pouco tempo atrás, em relação à homossexualidade, e se lançou e ainda se lança essa questão se a homossexualidade é uma questão genética ou é uma questão biográfica, ou seria as duas questões. Até hoje tem esse tipo de discussão em relação a outras questões. Isso em relação à histeria, a gente vai ver sendo utilizado de várias formas durante os séculos. Uma aguinha aqui. Ele também vai dizer, também a sua semente pode ser retida, só que isso vai causar um outro tipo de sintoma que hoje seria muito mais parecido com a hipocondria, anorexia e até um pouco alguma coisa parecida com depressão. Tá? A gente também vai ver essa repetição ao longo dos séculos. Tá? Tudo bem até agora? Estão me ouvindo? Estão acompanhando? Ok. Bom, o que é que vai acontecer no final lá pelo século 2, 3, depois de Cristo? A gente vai ter queda de Constantinopla, a gente vai ter invasão bárbara, a gente vai ter uma série de questões históricas que vão jogar a Europa na sua dita Era das Trevas até o final da Idade Média. Tá? E o que vai acontecer neste período? Primeiro, a medicina praticamente desaparece e a gente vai ter curandeiros pela Europa inteira. Tá? A medicina, como a gente vê em Soranos, como a gente vê em Galeno, como vê em Hipócrates, ela desaparece. Parte dela é preservada pelo clero, né, pela igreja. A igreja vai preservar esse conhecimento até mais ou menos o século XIII. No século XIII começa a ter alguns concílios impedindo a medicina pelos religiosos. E quando isso acontece, esse conhecimento consegue migrar para isso. E aí ressurge a medicina. Mais ou menos na mesma época, assim como dos árabes veio o conhecimento sobre Aristóteles, que havia sido perdido, uma grande parte do conhecimento da medicina também vem através dos árabes. No mundo árabe não teve essa questão da parada do desenvolvimento da medicina, e nessa época a medicina árabe era muito mais desenvolvida que a medicina na Europa. De qualquer forma, ali no final da Idade Média, já começa a surgir e começa a se desenvolver a medicina, novamente, né? E aí, né, ali pelo século XVI, mais ou menos, a gente tem uma coisa chamada Inquisição. E na Inquisição acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que é a questão das bruxas. A questão seria a seguinte, né?
bom, as bruxas estão possuídas pelos demônios. Mas começa a surgir alguns médicos dizendo o seguinte: isso não é bruxaria, isso é histeria. Então, nos tribunais começa a ter, da Inquisição começa a ter uma série de discussões sobre, bom, é uma bruxa ou é um doente? É bruxa ou doente? Na dúvida, mandavam para a fogueira. Mas os médicos começam a se posicionar em relação às bruxas na Idade Média. Qual é uma questão importante em relação a isso tudo? Tá? É até uma discussão que parece meio bobinha, mas ela não é. E depois a gente vai ter grandes autores caindo nessa armadilha. Que é o seguinte: imagine num tribunal que está todo mundo preocupado com o diabo. Bom, o diabo pode estar na bruxa, o diabo pode estar enganando através do médico, o diabo pode estar no juiz, o diabo pode estar no inquisidor. O diabo pode estar em qualquer lugar. Então, se vira uma caça ao diabo, todo mundo precisa ir para a fogueira. Isso me lembra o livro O Alienista, do Machado de Assis. Então, onde é que está o diabo? Tá? E o que vai acontecer nesse período todo é que o diabo engana todo mundo. Né? O problema é que o diabo engana o médico, o diabo engana o religioso, e o que a gente vai perceber é que a histeria, ela tem como característica um engano. Né? O que fica, por exemplo, um ator como Thomas Sydenham, ele vai dizer o seguinte: olha, a questão da histeria é que ela clona outras doenças. Ela se parece com outras doenças. Ela, né, se você misturar ela com pessoas supostamente, na época não era suposto, mas que estão possuídas pelo demônio, a histérica vai parecer uma possuída pelo demônio. Ela vai ter a mesma reação de um possuído pelo demônio. No caso de Thomas Sydenham, ele está dizendo o seguinte: olha, é muito difícil diferenciar a histeria das outras doenças, porque ela clona. E aí começa uma série de discussões de como é que a gente diferencia a histeria quando um caso é histérico, quando um caso não é histérico. Na verdade, a gente tem ainda hoje muito disso. Né? Quando é que a doença é emocional e quando é que ela está instalada no corpo. Hoje tem outros tratamentos para esse tipo de situação, mas na época a dúvida era bem outra. Tá? Então, deixa eu só verificar onde eu estou aqui, estou tudo certinho aqui. Então, a questão da clonagem é uma coisa que fica de aprendizado desta era tribunais da Inquisição. Guardem isso, escrevam isso, porque vocês vão ver grandes autores caindo porque não prestaram atenção nisso. E a gente vê isso todo no consultório, quando o paciente ele clona aquilo que o psicanalista espera dele. Tá? Ele fala o que o psicanalista espera dele, ele age conforme o psicanalista espera dele. Isso é clonagem, isso não deixa de ser uma clonagem. Tá? Então, tem um aprendizado aí que é muito importante lá pela Idade Média e que até hoje a gente tem que prestar atenção em relação a ele. O pessoal escrever no chat, eu só estou vendo que está aparecendo, mas eu só vou dar uma olhada nisso no final da apresentação, tá? Porque senão eu vou me perder aqui no meu raciocínio. Mas eu estou de olho, vocês continuem postando, continuem colocando, que daqui a pouco eu olho. Bom, acontecem outras coisas, eu vou fazer um resumo rápido do que acontece até chegar em Mesmer, que é o seguinte: uma doença que é ligado ao útero. Né? Seria ligada ao útero. Mas a pergunta ela atinge homens? Existem homens histéricos? Bom, de qualquer forma, em todos os séculos, eles começam a verificar, bom, existem homens que também sofrem de doença dos nervos. Vamos colocar assim, vamos modificar agora para a doença dos nervos. Tá? Histeria, doença dos nervos, no sentido de que eles não são loucos, mas têm alguns ataques e depois passa. Vamos colocar assim, sendo muito didáticos. Começa a ter uma especulação de que se a pessoa age de uma forma meio atrapalhada, vamos dizer assim, que aqueles sintomas que a gente viu, tem uma ligação entre o útero e o cérebro. Até então, muitos
a maioria das pessoas que falaram e propuseram questões sobre a histeria, a ligação era do útero para o cérebro. Começa a aparecer um pouco mais de veemência médicos dizendo não, é do cérebro para o corpo. E aí, do cérebro para o corpo, implica que ela pode atingir homens e mulheres. E aí o termo histeria se usa, fica uma coisa meio esquisita usar esse termo, ou mesmo sufocação da matriz, quando é para homem. Então aí tem hipocondria, às vezes tem depressão, etc, etc. Então tem aí uma série de discussões em relação a como o cérebro se liga ao útero, e se é do útero ao cérebro. Então essa discussão vai se ter durante toda o período aí do século XVI, XVII. Daqui a pouco eu chego em algumas questões históricas em relação a isso. Uma outra coisa que acontece é quais são as teorias mais prováveis em relação a cérebro e útero. Bom, a gente tem a teoria dos vapores, a gente vai ter a teoria dos animais, que é uma derivação aí do pensamento platônico. Então, aí acaba tendo vários debates. Tá? Isso é só uma citação para a gente entender que tem essa discussão cérebro, útero, útero, cérebro no século XVI. Bom, o tema agora é o Franz Anton Mesmer. O Mesmer é uma figuraça da história da histeria. Ele se forma em medicina com 32 anos com uma tese plagiada de Richard Mead, intitulada Dissertação Físico-Médica sobre a Influência dos Planetas. Bom, aqui meio que não tem como dar certo, né? Porque primeiro é plagiado, depois é para fazer uma ligação dos planetas com as nossas doenças, um médico fazendo isso. Então, a gente já vê que é uma figura na história, né, da histeria. Mas o que ele tem de interessante? Bom, ele desenvolve um belo, fazendo seus estudos, lá ele desenvolve uma máquina feita de ímãs, onde ele injeta um líquido com bastante ferro nessa pessoa, e bota a pessoa deitada na máquina, e a tendência é o ferro ir se deslocando para onde tem ímãs. Ele acreditava que isso iria curar a pessoa, porque a pessoa tinha alguma questão energética envolvida. Vamos colocar assim, estou sendo muito didático, muito simples. Ele fez isso com uma paciente que, depois de muitas dores, parece que melhorou. O tratamento era terrível. O problema é que ele pediu para um padre jesuíta chamado Hell, fica o trocadilho aqui, para confeccionar a máquina. O que esse Hell fez depois que aparentemente teve sucesso o tratamento? Ele escreveu para todas as sociedades médicas da Europa dizendo que foi ele que inventou a máquina, o Hell, e não o Mesmer. Tá? Durma-se com um barulho desse. Qual foi a solução do Mesmer para esse imbróglio? Ele disse o seguinte: olha, não foi o magnetismo da máquina que curou, foi o meu magnetismo. Porque eu tenho magnetismo, eu ponho as mãos assim, e o meu magnetismo cura as pessoas. Tá? Aqui a gente tem a origem de várias coisas, tá? Colocação de mão para curar, etc, etc. A gente tem aí, desemboca muita coisa em Mesmer. Né? Inclusive, o termo magnetismo animal, etc, etc, vai aparecer lá em Allan Kardec, né, nos estudos espíritas. Então, tem muita coisa que nasce aqui por volta de Mesmer. Mas, o que esse magnetismo animal, segundo Mesmer, fazia? Tá? Esse magnetismo, de alguma forma, ele ia até o cérebro e potencializava o cérebro. Né? As faculdades do cérebro. Então, o cérebro, quando ele era envolvido nesse magnetismo animal, ele poderia, por exemplo, lembrar de coisas da sua infância. Ele poderia lembrar de traumas. Ele ganhava uma clarividência excepcional. Tá? Então,
se tem muitas teorias em relação ao magnetismo animal. Um cara chamado Braid, ele vai mostrar mais tarde, vai aparecer a carinha dele, que a coisa não era bem assim, tá? Mas vamos a algumas coisas que o Mesmer ele diz. Ele diz que a crise histérica era uma tentativa do corpo de restabelecer a cura. Olha que coisa interessante. O Mesmer disse uma coisa dessa. Né? Quando a gente também, em psicanálise, diz que o sintoma é uma tentativa de restabelecer a cura, a gente está meio que dizendo a mesma coisa que o Mesmer. Não foi o único que disse, né? Mas temos aí uma questão interessante. O sono crítico, né, era um estado especial que as pessoas entravam durante as sessões de magnetismo, tá? Tinham sessões de magnetismo, só para vocês saberem como é que fazia mais ou menos, tinha uma bacia d'água, as pessoas colocavam o pé, aí entravam em transe, tá? Era alguma coisa que parecia até uma sessão de descarrego. O fluido animal ele revestia todos os sentidos e potencializaria todos esses sentidos, tá? E ele dizia uma coisa interessante que eu analisei no webinário sobre o pensamento romântico alemão, que a verdade, ao passar pela linguagem, ela se perde. Tá? Isso é uma questão muito importante quando a gente pensa em psicanálise. Tá? Porque essa noção que a verdade se perde pela linguagem também vai estar em Hamann, é um pensador alemão, ele era vizinho do Kant. Tá? Então, essa noção de que verdade se perde na linguagem, a gente também vai achar em Mesmer. Bom, vocês viram que tem muita coisa mística aí envolvida no Mesmer, tem gente que chama ele de charlatão, etc, etc. Não vou fazer juízo de valores, o cara começa com uma tese plagiada, então chamar ele de charlatão é pouco. Mas um tal de James Braid, ele vai simplificar a metodologia, tá? Eu vou ser bem didático aqui, e vai chamar tudo isso de hipnose. Tá? Então, vocês estão vendo o magnetismo animal lá em Mesmer, alguém pega aquilo e transforma em hipnotismo? Captaram isso? Acho que essa passagem eu queria que vocês percebessem. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão aí? Hello? Tudo bem? Ok. Tá? E o Braid ele vai descobrir uma coisa fantástica. É possível reproduzir sintomas histéricos através do hipnotismo. Vou repetir. É possível reproduzir sintomas histéricos através do hipnotismo. Se eu pedir para uma pessoa fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Isso definitivamente ligou a histeria ao hipnotismo. Tanto que a tese central do Breuer, no estudo de histeria, a gente vai ver, são estados de auto-hipnose. Tá? Então, que o Charcot chamou de autossugestão. Então, definitivamente, a partir daí, o hipnotismo se liga à questão da histeria. Tá? Esta noção da hipnose, desta forma, vai chegar até Salpêtrière através de um cara chamado Paul Broca, ou Broca. Tá? Bom, de qualquer forma, em relação ao Mesmer, é feita uma comissão, só gente boa, um astrônomo, Bailey, Lavoisier e o Franklin, o Benjamin Franklin, para ver alguma coisa sobre essa questão do magnetismo animal, e ele é condenado e cai na clandestinidade. O que acontece quando esse magnetismo animal ele cai na clandestinidade é que pela Europa começa a aparecer vários hipnotizadores, agora só estou dando o nome de hipnotizador, propondo curas de todas as doenças. Tá? Todas. Tem uma passagem que eu estou me lembrando agora de estudo sobre histeria que o Freud hipnotiza a pessoa e diz para ela que ela reclama que a menstruação dela não está muito regular, ele ordena que a menstruação da mulher vai ficar regular. Tá? Para vocês terem uma ideia o quanto que a questão questão imaginativa sobre a hipnose, o quanto que em 1895 ela ainda estava presente. Bom,
Aqui eu vou falar de algumas questões históricas, vamos tirar essas coisas escritas, que é o seguinte. Bom, a gente vai ter 3 elementos que eu acho importantes em relação a algumas questões históricas. A primeira delas é quando a gente pensa na Revolução Francesa. Imagina como as monarquias ficaram horrorizadas com aquilo que aconteceu na França. Então, o próprio Napoleão, o que foi que ele fez? Logo que ele assume, não demora muito, ele retoma laços com Roma, com o papado, e estabelece algumas ideologias, vamos dizer assim, da igreja. Como, por exemplo, a família é o cerne da sociedade, e o pai é o cerne da família, e a mulher receber ordens do marido. Vamos simplificar aqui a coisa. Tá? Então, isso é um primeiro fator. Né? Aquilo que hoje se chama de conservadorismo se instala praticamente em todas as monarquias da Europa, que é uma tentativa de se precaver contra futuras rebeliões. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, muito importante, histórico, muito importante, acontece na mudança entre aristocracia e burguesia. Na aristocracia era chique ter doença dos nervos, porque doença dos nervos é uma coisa de pessoas muito sensíveis, muito inteligentes, então é muito chique ter doença dos nervos. Tá? Então, é alguma coisa muito ligada a uma classe alta, de muita sensibilidade, de muito conhecimento, né, literário, filosófico, etc. Começa a aparecer, interessante que no século XVIII tem muitos relatos e autobiográficos de pessoas de grandes autores, como, por exemplo, o Hume, é um deles que vai escrever, que teve doença, teve uma depressão, e vários outros autores começam a fazer relatos autobiográficos de suas doenças. Porém, quando passa para a burguesia, que é mais ou menos ali depois da Revolução Francesa, não é chique um burguês ficar tendo doença de nervo, porque enquanto você tem doença do nervo, você não ganha dinheiro. E questão de burguês é ganhar dinheiro. Então, bom, não é para burguês ter esse tipo de problema. Nesse sentido, já temos agora 2 elementos, tá? O homem é o centro da sociedade, estou fazendo um resumo, né? Porque se a família é o centro da sociedade, o homem é o centro da família, o homem é o centro da sociedade. Bom, e a ideologia burguesa, logo ele não pode ficar doente. Ou seja, ele não tem doença dos nervos, quem tem é a mulher. Então, histeria e doença dos nervos, que até então era alguma coisa ligada a qualquer pessoa, passa novamente a ser ligado a mulher exclusivamente. Tá? Homem não podia sofrer disso. Essa ideologia era tão forte que se um médico na França, por volta de 1790, 1810, dissesse que um homem poderia sofrer histeria, ele seria retirado da sua função, aposentado, se desse aula, seria convidado a ir embora, ia aparecer 200 pessoas para dizer que ele estava errado. Era um controle estatal sobre essa ideologia. Tá? Isso era na França, 1790, 1800, mais ou menos. E um terceiro fator, agora, pouco depois, por volta de 1840, 1860, que vai acontecer em relação a doentes nas fábricas, nas ferrovias, na construção de ferrovias. São operários que, quando sofrem acidentes de trabalho, desenvolvem doença dos nervos, ou histeria. Eu estou chamando de doença dos nervos porque nessa começou a aparecer tantos nomes, neurastenia, histeria de angústia, isso, aquilo, blá, 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 e cada autor dava o nome que queria, então eu vou colocar meio que doença dos nervos para vocês entenderem que é alguma doença que não é ligado ao corpo, é uma doença ligada à alma. Tá? Então, nessa época começa a aparecer muito isso. Então, isso gera 2 coisas. Primeiro, essa ideologia de que homem
não sofria de doença dos nervos, está furado. Essa questão que vem desde a aristocracia, que só as classes dominantes sofreriam de doenças dos nervos, também está furado. Então, isso fura um monte de papagaiada que eles diziam naquela época. Tá? E tinha médico famoso na França pregando Hipócrates de novo. Tá? Uma coisa nesse sentido. Vocês entenderem as tamanhas bobagens que se falava no século XVIII. Então, só que aí o que começou a acontecer? Agora um terceiro fator. Agora sim eu vou chegar no terceiro fator. Que era uma discussão sobre, bom, esta pessoa agora está doente. Ela já era doente, e a empresa, portanto, não tem problema nenhum em relação a isso. Não é culpa da empresa, ela não tem que dar indenização nenhuma. A seguradora não tem que dar indenização nenhuma para esse trabalhador. Ou, sim, foi um trauma que causou essa doença dos nervos. Essa virou uma discussão em 1850, 1890, era uma discussão enorme sobre se um trabalhador acidentado que desenvolvesse uma doença dos nervos, se ele era, se era a culpa era dele ou era da empresa. O resumo da ópera é este. E aí a gente tem dois polos de discussão. Viena, né, estamos chegando a Freud em relação a este ponto, e Paris. Paris dizia que o problema era do doente. Ele já era doente, nasceu doente, hereditário, e por um acaso, se não fosse na empresa, ia ser em algum outro lugar que ele ia ficar doente dos nervos. E Viena dizendo que não era bem assim. Não era por aí, e a empresa tinha que pagar o trabalhador em função disso. Tá? Por que isso é importante? Por exemplo, a gente depois vai discutir isso em Freud, mas só para vocês entenderem a importância desse dado. O Freud ele vai passar um tempo lá com Charcot, depois ele volta para Viena, escreve um artigo para a Sociedade de Viena, né, para os médicos de Viena, e depois, historicamente, lá no Jones, está escrito, lá na biografia do Jones, ela foi mal recebida. Não é bem assim. O que o Freud acabou fazendo? Ele pegou a teoria do Charcot, levou para Viena, como se os médicos de Viena fossem um bando de burro, e não entendesse nada do que estava acontecendo, e não tivessem briga com o Charcot fazia muito tempo. E parecendo assim o Moisés descendo com as tábuas do Apocalipse. Até que eu dou para ele, você conta uma novidade que isso aí a gente já sabe. E já sabiam de verdade, né? Enquanto o Freud estava visitando Charcot, eles se correspondiam com o Charcot faz muito tempo, estavam brigando em congresso com o Charcot. Então, para vocês entenderem onde é que o Freud ele entra na discussão sobre histeria. Ele entra neste clima entre Paris e Viena. Aí também vai entre a passagem do 18 e 19, vai ter algumas figuras muito interessantes com algumas teorias muito simpáticas em relação à histeria. A primeira delas é o tal de Paul Briquet. O que o Paul Briquet ele diz? Ele vai dizer que a histeria é uma repetição das paixões. Tá? É uma coisa muito interessante que o Paul Briquet vai dizer. Por que isso é importante? Porque a histeria passa a ser uma questão histórica. Ela não é mais uma degenerescência, ela tem um fundo histórico. O que marca principalmente a psicanálise, muitas teorias psicanalíticas, durante muito tempo, é a questão da história e da biografia do indivíduo em relação à histeria. Tá? Essa é uma questão fundamental. Então, por isso que esse ponto é importante. Quais paixões? As ruins, as penosas, as difíceis, as tristes, as violentas. Tá? E a crise é uma descarga emocional. Tá? Olha como a gente está muito próximo aqui, né, a muitas formulações freudianas. Ele também vai dizer que os delírios na histeria têm um aspecto onírico, não é mero, né, delírio febril. É alguma coisa ligada ao sonho, é alguma coisa parecida com o devaneio. Então, o Briquet é o primeiro a dar um sentido para a crise. Tá? Ele não é qualquer coisa, não é uma coisa aleatória. Tem um sentido. Tá? E ele se preocupava muito com a questão da clonagem. Tá? Ele era um médico muito atento a isso. Bom,
Alguns conceitos dessa época, tá? A ligação entre a histeria e o desenvolvimento psicossexual, isso já se tinha essa noção. A crise é uma descarga emocional, é uma repetição de um trauma, possui um sentido, e a hipnose pode reproduzir sintomas histéricos através do sono hipnótico. Então, só no período aí 17 e 18 a gente tem esse avanço, tá? Doença ligada ao sexual, antiguidade, clonagem, idade média. Neste período, todas essas questões que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês veem como é um crescente de concepções, tá? E cada vez que a gente vai caminhando historicamente, a gente vai chegando próximo da psicanálise, dos conceitos da psicanálise. Charcot, Jean-Martin Charcot. Não vou me aprofundar nessas questões que estão aqui. Ele vai definir dois tipos de histeria, dois tipos de neurose, histeria e as demais. Em Charcot nasce a grande histeria. É muito importante essa noção, até quando a gente vai ler os casos que estão em Freud. Tem um caso ali que hoje nós não chamaríamos eles de histeria. Jamais a gente diria que aquilo é histeria. Mas na época, o Freud chamou de histeria sob influência de Charcot. Quais são as demais histerias? Tá? São traumas causados pela atualidade, são os loucos, etc, etc, etc. Portanto, quase tudo ali que girava em torno do emocional era chamado de histeria. Ele definiu 4 estágios sobre a histeria e pela primeira vez a histeria foi ao laboratório. Tá? Então você tinha médico pegando doente no leito e fazendo teste com eles. Isso nunca tinha acontecido antes. Tá? Mas em Salpêtrière começou a fazer esse teste com doentes. Tá? Testes com hipnose, teste com corrente elétrica, teste com hidroterapia, testes. Eu acho que a palavra de ordem ali é um certo positivismo, testes em relação à histeria, tentando reproduzir sintomas, tentando ver se eu colocar uma corrente elétrica aqui, o que acontece, esse doente, o que ele faz, etc, etc. Tá? Esse aqui não importa, nesse momento. Não, esse aqui também não importa. Ok. Deixa eu ver aqui, o que nós aqui. Tá. Não, não. Aqui eu acho que é um detalhe mais... a incubação. Eu preciso falar da incubação. O Charcot ele vai dizer uma coisa e vai propor a etiologia da histeria da seguinte forma. Você tem um trauma, tá? E entre o trauma e o aparecimento do sintoma, você tem um período de incubação. Deixa eu... Vocês me verem um pouco maiorzinho aqui. Então, entre o trauma e o surgimento do sintoma, você tem um período de incubação. Isso é uma questão extremamente importante, porque quando a gente, por exemplo, for analisar os 3 ensaios da sexualidade, porque no final do Édipo, o aparecimento do sintoma em Freud, lá na maturidade, tem um período que ele chamou do quê? Ele não chamou de incubação, chamou de outra coisa. Né? Mas sempre tem esse período entre o Édipo e o aparecimento do sintoma, que só é depois da fase genital. Então, esse período onde nada acontece, né, é devido a Charcot, esse período de incubação. Uma outra coisa que Charcot vai dizer também, vai concordar com Galeno, é que a pessoa é predisposta a ter histeria. Né? Que a histeria ela aconteceria num estado de auto-hipnose. A pessoa, ela, né, isso também vai estar em Breuer, ela está... As descrições do Breuer, eu estou adiantando só um pouco o material, são muito interessantes, né? A pessoa, ela estaria mais ou menos, sabe, meio acordada, meio dormindo, e não mais que de repente, naquela coisa meio de devaneio, aconteceria um trauma e aquilo, naquele estado, entraria na mente da pessoa e a partir dali ela teria um trauma. Né? E aquilo ali ficaria marcado com ela. Se ela tivesse no período prestando atenção no que as coisas estão acontecendo e sofresse um trauma, isso não viraria histeria. Então ela teria uma predisposição ao devaneio, ao imaginativo,
a estados de auto-hipnose e, portanto, dessas pessoas, o trauma geraria alguma coisa, geraria uma doença. Tá? Então, nós temos essas 3 questões. A questão de incubação, lá em Freud vai virar período de latência. Nós temos a questão da degenerescência, que depois começou a se chamar de degenerescência, essa questão da pessoa ser predisposta à histeria, né? O que diferenciaria uma pessoa da outra. E a questão da auto-hipnose. Tá? Nós temos esses 3 conceitos também que são muito interessantes em Charcot. O que vai acontecer com Charcot? Tá? Vai ter uma briga muito grande com a escola de Nancy, onde vai ter um cara chamado Bernheim, que ele vai dizer o seguinte: olha, o que acontece em Salpêtrière é uma grande ilusão, porque é um jogo de espelho de de sugestões, não de sugestões. Eu vou explicar. Em Salpêtrière, na mesma ala que tinha as histéricas, tinha os epilépticos. Estava todo mundo na mesma ala. Se você pega aquele quadro do Charcot, né, e várias imagens da histeria naquela época, elas sempre estão parecidas com um ataque de epilepsia. Misturou os doentes. Então, primeira coisa, tá? É um ambiente contaminado em termos de sugestões. Tá? É um ambiente altamente contaminado. Eu disse lá quando eu falei do diabo, o diabo mora nos detalhes na clonagem. Segundo, quando eu espero que o doente faça alguma coisa, ele atua esse papel. Então, muito do que se viu em Salpêtrière era simplesmente porque o médico esperava que a histérica fizesse aquilo. Aliás, só tinha histérica lá, tá? Não tinha... Ah, não, tinha homem também. Tinha homens histéricos em Salpêtrière. Por algum motivo se legou muita imagem das mulheres, tá? Mas os médicos também acabavam atendendo pacientes masculinos. E nos laboratórios de Salpêtrière, talvez não exatamente internados em Salpêtrière, mas eles também atendiam pacientes homens. E isso vai virar uma discussão muito grande em relação a Salpêtrière, e cai a ficha, até de quem está lá em Salpêtrière, que aquilo era uma tremenda ilusão, e praticamente todo o trabalho de Charcot é perdido. Pensa que o trabalho da vida de uma pessoa é perdido porque ela não prestou atenção na clonagem. Vocês têm noção disso? De uma pessoa como Charcot, praticamente em 1903 ninguém discutia Charcot. Ninguém discutia mais Charcot 5 anos depois da sua morte, porque tudo que ele escreveu estava contaminado. Tá? Óbvio que nem tudo que ele escreveu, né? Mas muito dali acabou se perdendo. Tá? Vocês acompanharam esse problema que aconteceu em Charcot? Pescaram isso? Tá? E vocês entenderam que isso pode acontecer em qualquer consultório de psicanálise hoje? Está claro isso para vocês? Tá? Isso é importante porque coloca em palco o tema da sugestão, que é o que o Hippolyte Bernheim e o Libot vão colocar. O Libot é um cara que dizia que ele podia curar qualquer coisa, era só dizer para a pessoa cure-se. O Freud foi visitar Libot, tá? O Freud foi lá visitar o Libot e saiu fazendo a mesma coisa. A hora que se fez, mas ele estava fazendo a mesma coisa, porque quando você fala para uma pessoa, a sua menstruação vai ficar regular, tá dando uma de Libot. O Bernheim é um cara que vai estudar Libot, ele vai dar uma metodologia para a questão da hipnose, ele vai dizer que é uma questão de sugestão. A hipnose é uma questão de sugestão. Tá? E o que acontecia em Salpêtrière era uma tremenda bobagem, porque era um jogo de sugestões. Tá? Em parte ele estava correto, né? Mas assim, nem tudo que aconteceu em Salpêtrière é uma bobagem. Não se trata disso. Muitas conclusões são interessantes.
mas que o ambiente estava contaminado e muita coisa precisa ser revista, sim. E ele começa a dizer que, olha, a histeria natural não existe, tá? Ela é fruto de sugestão do médico, é o médico que sugere para o paciente que ele vai ser histérico. Olha que interessante. Tá? Ele chega a esse ponto. Não existe histeria natural. É o médico que provoca a histeria. Tem nada a ver com a vida da pessoa. Nada. É um médico que provoca a histeria, ele é bastante radical. Tá? E, portanto, e também na histeria não tem nenhuma lesão de órgãos, os nervos estão ótimos, então não é um problema da medicina, é um problema da psicologia. Tá? Então, é um cara bastante duro em relação à histeria, tá? E principalmente aquilo que acontecia lá em Salpêtrière. O Freud, ele chegou a traduzir livro do Bernheim para o alemão, tá? Para vocês saberem também. Bom, está clara a questão de Charcot e Bernheim e a questão da sugestão? Está claro isso? Ok. Bom, eu vou abrir uma outra linha de raciocínio agora, tá? Eu vou abrir uma outra linha de raciocínio, porque eu preciso falar de um outro autor que se chama Janet, mas para falar de Janet, Fechner e outros autores, eu preciso antes falar de Herbart. Tá? Herbart, na verdade, ele não é especificamente da psicologia, ele é mais ligado à pedagogia. Tá? É uma pessoa mais ligada à questão da pedagogia. E ele vai dizer, ele vai propor uma coisa fundamental para o pensamento freudiano. Ele vai dizer o seguinte: olha, a mente é composta de representações, post-telum, e essas representações possuem energia. Toda representação tem uma energia subjacente. Tá? Para quem estudou o projeto e já estudou Freud, é o ponto de vista econômico. Sem Herbart não existe ponto de vista econômico. Tá? Então, primeira questão importante em relação à ligação entre Herbart e a psicanálise. Segundo, ele vai dizer o seguinte: ele parte de um modelo magnético. O Freud e o Breuer parte, às vezes, de um conceito mais elétrico, o Herbart vai partir de um modelo mais magnético. Ele vai dizer o seguinte: olha, ideias semelhantes se atraem e as antagônicas se repelem. E as antagônicas criam uma resistência entre si. E as antagônicas, se for muito antagônico, uma pode expulsar a outra da consciência. Vocês já ouviram falar, em algum lugar que vocês já ouviram falar de Freud, já ouviram falar sobre isso. Tá? Uma ideia expulsando a outra para fora da consciência. Ele chamou esse lugar de estado de tendência. Tá? Ele chamou esse lugar de estado de tendência. E lá essa ideia poderia ser esquecida, etc, etc. Não chega a ser o mesmo modelo do recálculo, tá? Mas a base do recálculo está dada. E ele vai dizer também essa frase aqui não é daqui, tá? Deixa eu tirar isso daqui, vamos pensar que daqui, ela não é daqui. Ele não estudou histeria, tá? E ele vai dizer uma outra coisa muito interessante também, que as ideias podem se associar. Deixa eu dar o exemplo aqui, mais como um exemplo dado, que é do ciclo das cores. Vamos pensar no verde. O verde é uma mistura de azul e amarelo. São essas duas representações associadas. Mas o verde, ele não é nem azul nem amarelo. Ele é uma terceira cor. Estou usando isso como modelo para vocês entenderem que na mente uma ideia pode se agregar a outra e formar uma terceira. Tá? Uma terceira. Então a mente ela pode produzir representações. A representação não é um facsímile do real. A mente ela pode produzir novas representações. Isso é uma questão muito importante para a psicanálise, porque a gente, por exemplo, a gente pensar em termos de fantasia é a mente produzindo representações que não estão no mundo. Uma fantasia é produzir representação que não está no mundo.
Então, muito do que está em Herbert, a gente vai ver desenvolvido também dentro da psicanálise. A psicanálise é muito influenciada por essas ideias. Bom, e agora sim eu posso falar de um autor que o Freud acompanhou muito de perto, o próprio Freud acompanhou muito de perto, que é o Pierre Janet. É um autor que aparece muito citado em estudos sobre histeria. Tem uma carta de Freud a Fliess sobre Janet, dizendo que ele tinha recebido o último livro de Janet, e ele estava angustiado com esse livro de Janet, ele abriu o livro palpitando, e terminou o livro relaxado, e ele escreve para o Fliess. Ele não tem a menor noção da chave. Isso para vocês entenderem a importância do Janet para o próprio Freud. Para o próprio Freud. E o que o Janet vai dizer? A primeira delas é o seguinte: sabe aquela ideia que foi expulsa da mente? Ela pode se tornar uma ideia fixa. E uma ideia fixa, o que pode acontecer com ela? Ela pode começar a se associar com outras ideias fora do campo da consciência. Ela pode criar vida própria. E ela pode retornar como sintoma. Então, ele faz essa passagem. E ele vai chamar essa separação de representações fora do campo da consciência de dissociação. Em termos de fenomenologia, não dá para diferenciar o que o Janet chamou de dissociação e o que em psicanálise se chama de repressão. Tá? Em termos de fenomenologia, não dá para a gente estabelecer qual seria esta diferença. As explicações são diferentes, mas a fenomenologia é idêntica para vocês entenderem que os dois autores estão falando da mesma coisa. O Janet ele tem alguns pacientes que ele vai analisar. Tem um muito interessante que ele começa a perceber que a pessoa tem uma personalidade dentro da outra. Ele chega à quarta personalidade de uma pessoa. E essas personalidades são geradas por ideias fixas. Tá? Então, isso é um desenvolvimento do Janet. O Janet também ele vai dizer que o lugar do desenvolvimento dessas ideias fixas, etc., é o subconsciente. Quem dá o nome subconsciente pela primeira vez é o Janet. Uma outra coisa que o Janet vai propor, ele vai dizer o seguinte: olha, o mecanismo de defesa, né, mais uma angústia é igual a um sintoma. Isso quem propõe também é o Janet. Então, essa dobradinha, mecanismo de defesa, sintoma, quem propõe é o Janet. Então, tem muita coisa que quando a gente entra no estudos no histeria, tem um pezinho no Janet. Bom, aqui por trás de todo o teatro da histeria existe uma verdade que o próprio doente não sabe sobre si. Descobrir a verdade é descobrir algo sobre a história do sujeito, que ele está reproduzindo o briquet. A primeira frase também, ele reproduz o briquet. Ao extrair a verdade, os sintomas desaparecem. Né? É uma coisa que também a gente vai ver dentro da psicanálise. O local da verdade é o subconsciente. E na psicanálise a gente vai dizer que é o inconsciente. O subconsciente é o lugar do patológico. Assim também em Freud, o inconsciente é o lugar do patológico. Mecanismo de defesa e sintoma é do Janet. Tá? Ele vai colocar duas psicopatologias fundamentais, isso a gente não precisa entender agora, mas ele vai dizer uma outra coisa muito interessante e muito próximo também do desenvolvimento das ideias do Freud. A primeira delas, ele vai propor um sistema entre síntese e tensão psicológica. O que vem a ser uma síntese? Síntese é você ter a capacidade de manter a função da realidade. Função da realidade, no Janet, ele é inspirado em Bergson, a função do real de Bergson, que é você estar atento no aqui e agora e você ser capaz de modificar o aqui e agora. Né? Tipo, estou com sede, minha garganta está doendo, pego um copo d'água e tomo. Porque estou prestando atenção aqui, estou prestando atenção que eu tenho que olhar para a câmera, eu estou prestando atenção aqui, eu estou presente aqui.
Eu não estou pensando em uma outra coisa. Estou aqui presente, então, portanto, eu posso fazer a minha tarefa. Não estou em estado de autogestão, auto-hipnose, não estou nesse estado, eu estou prestando atenção. Isso é o que se chama função de realidade. Tá? Lá no Freud, vai se chamar princípio da realidade. Depois a gente vai ter assuntos automáticos, que a gente vai resolvendo assim, até às vezes sem prestar atenção. Quem está dirigindo troca a marcha e não presta atenção. Tá? Às vezes, dependendo da pessoa, ela liga o rádio, sai do trabalho, chega em casa e não viu nada do que aconteceu. A cabeça dela estava em outro lugar, mas ela chegou lá na casa dela. Depois, no outro nível de consciência, tem as questões da imaginação, sonho, imaginação, devaneios, etc. Depois ele vai colocar um quarto nível, que chama reações emocionais, e depois descargas motoras sem sentido. Tá? O interessante de descarga motora sem sentido é que o Guinho vai usar também o mesmo conceito. Tá? Então, e para você se manter no real, você precisa de uma energia, porque a tendência do sujeito é sair do real. É estar no futuro ou no passado. Não no presente, não no que está acontecendo agora. E para ele estar no presente, ele precisa de energia. É o que o Janelle chama de tensão psicológica. Tá? Então, esse é um outro conceito de Janet muito interessante. E que vai aparecer durante muito tempo na psicanálise. Quando eu falo muito tempo, chega até Bion, esse tipo de conceito. Tá? Esse tipo de noção. Bom, conceito-chave, subconsciente, psicopatologia, verdade indesejável, mais mecanismos de defesa, igual sintoma, e a consciência como síntese. Tá? Tudo bem, Janê? Tudo certo, Janê? Ok. Parte 9. Fechner, Bruck, Merner e Exner. O Fechner é um físico, psicólogo ali próximo 1850, 1870, mais ou menos, não lembro a data exata. Tá? E ele vai pegar o conceito do Herbert, que toda representação tem uma energia, e olha o que ele vai fazer. Por exemplo, ele propõe uma fórmula. Tá? S é igual a K log de E, onde S é a sensação, K é a constante de Weber e E é a intensidade do estímulo físico. Não vou discutir a fórmula, não estou aqui para isso, mas para vocês entenderem que ele leva a sério quando o Herbert fala em energia. Energia é energia, então ela pode ser mensurada. Como os físicos fazem, eu vou mensurar essa energia. Captaram essa mensagem? Captaram? Entenderam isso? Energia, então, eu vou medir, vou fazer fórmula. Tudo bem? Tá? E baseado nessas formas, ele propõe uma coisa muito semelhante, observa o que eu estou dizendo, muito semelhante ao princípio de inércia do Freud, que está lá no além do princípio do prazer. Princípio de Nirvana, princípio da inércia, tá? E também é uma dobradinha do princípio do prazer também. Então, ele tem uma coisa muito parecida com esse princípio, que a gente vai ver também no Freud uma elaboração muito semelhante. Semelhante não é igual, tá, gente? Cuidado com o que eu falo. Semelhante não é igual. Tá? Estou sendo muito preciso quando eu digo isso. Bom, um outro cara é o Bruck. Ele vai dizer que todo o processo psicológico ele reduz ao neurológico, que é hoje que a gente vê em neurociência. Tá? Eles vão dizer, olha, não é você, é o seu cérebro. Olha, está aqui nessa região do cérebro. É o Bruck. Né? É uma reedição do Bruck. E ele também propõe um sistema muito parecido com o que o Freud vai chamar de princípio do prazer, de acúmulo, descarga, tá? Que quando descarrega, que quando o sistema ele enche muito, causando desprazer, e quando descarrega é um prazer. Isso vem do Bruck. Tá? O Merner, o nosso Freud teve brigas homéricas com o Merner também não gostava muito do Freud, mas, aliás, só para deixar claro, Bruck, Merner e Exner foram professores do Freud. Tá?
Então, quando eu estou dizendo que esse cara propõe alguma coisa parecida com isso, aquele parecido com aquilo, eu estou falando dos professores do Freud. Ele vai propor o desenvolvimento de dois egos. Um primitivo, tá? E o outro que tem que dominar esse primitivo. Se a gente for pensar, princípio do prazer, princípio da realidade. Ego do prazer, ego da realidade. Tá? Então, essa noção vem do Meiner. Tá? E Exner, o Exner a gente teve uma certa dificuldade de descobrir qual Exner, porque é uma família toda de médicos e cientistas, todas com nomes Exner, e eu tive uma certa dificuldade de pegar foto desse cara, talvez não seja essa, mas é parecido, que a gente viu que todo mundo era meio parecido lá, dependendo da geração. Ele vai propor um sistema entre ideias e centro de emoções. Tá? Ideias e centro de emoções. Então, a gente pensar em consciente, ideias, as emoções influindo nas ideias. Tá? E ele também vai propor regras de ligação entre neurônios, como a energia caminhava pelos neurônios, que tem barreiras de contato, etc. Então, muito que se vê discutido também no projeto vem do Exner. Tá? Ok, então vamos para a conclusão. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Ok. Vamos concluir. Se vocês acompanharam o meu raciocínio, podem ter perdido algum detalhe? Não tem problema, porque o que eu quero concluir é o seguinte. O Freud, ele não descobriu a roda. Ele não inventou a roda. Tá? Ele é fruto de 2.500 anos de acúmulo de conhecimento sobre um determinado assunto. E ele está embebido numa determinada tempo. Tem os seus contemporâneos que ensinaram ele as coisas. E nesse sentido, eu sempre precavejo os estudantes de psicanálise, porque muitas vezes eles nunca ouviram falar em Lerner, Exner, Fechner, Herbert, nada disso. Eles abrem o projeto e acham que nasceu do projeto. Tudo aquilo nasceu em Freud. Freud pegou e, puff, saiu dele tudo aquilo. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Né? Então, que não desmerece Freud em nada. Tá? Tem uma frase que eu acho que é do Winnicott, citada por um outro autor que eu não vou me lembrar agora, né? A ciência é feita de pessoas que sobem no ombro de outras pessoas. Eu subo no ombro do outro para enxergar mais longe. E Freud fez exatamente isso. Ele subiu o ombro dos seus predecessores para enxergar mais longe. Tá? Então, isso é importante. Muita coisa já estava lá. E no próximo webinário, eu vou evidenciar exatamente onde é que nasce a psicanálise. Que, na minha opinião, não é onde muitos autores colocam que é a psicanálise. Ah, a psicanálise nasce do hipnotismo. Eu acho isso uma bobagem. Ela nasce em outro lugar. Tá? Não é isso que define. Talvez os estudos do Freud sobre a histeria nasçam do hipnotismo, mas não a psicanálise. Tá? Então, lá nos estudos, no próximo webinário, eu vou colocar, bom, aqui jaz o início da psicanálise sob a batuta de Freud. Aí sim, a psicanálise nasce em Freud e não em nenhum outro lugar. O fato de eu estar dizendo tudo isso sobre a questão da histeria não implica que ela não nasceu na pena de Freud. Ela nasceu na pena de Freud. Tá? Mas num lugar muito específico. Obrigado a todos e até o próximo, que vai ser em março, sobre estudos sobre histeria. E aí sim a gente vai entrar na questão da psicanálise, tá, gente? Muito obrigado e até o próximo webinar.